Na noite de ontem, os Estados Unidos divulgaram extraoficialmente que a Rússia e os Estados Unidos não chegaram a um consenso sobre um possível acordo de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia, após uma reunião de 5 horas no Kremlin entre o presidente Putin e os principais enviados de Donald Trump. Trump tem se queixado repetidamente de que acabar com o conflito mais sangrento da Europa desde a Segunda Guerra Mundial tem sido um dos objetivos de política externa mais difíceis de alcançar em sua presidência. O presidente americano, por sua vez, repreendeu tanto Putin quanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por diversas vezes. As negociações em Moscou entre Putin e o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e seu genro, Jared Kushner, se estenderam até depois da meia-noite de terça-feira. Posteriormente, o principal assessor de política externa de Putin, Yuri Ushakov, afirmou: ainda não se chegou a um consenso. Ainda há muito trabalho a ser feito. Witkoff foi até a embaixada dos Estados Unidos em Moscou após as negociações para informar a Casa Branca sobre a posição russa. Acrescentou que o encontro entre Putin e Trump não está planejado no momento, embora tenha afirmado que as conversas foram construtivas e que existem enormes oportunidades para a cooperação econômica entre os dois lados. Yuri Ushakov afirmou que Putin enviou uma série de sinais importantes e cumprimentos a Trump, mas que as partes concordaram em não divulgar detalhes à imprensa. Ele acrescentou que haviam discutido o problema territorial, termo usado pelo Kremlin para se referir às reivindicações russas sobre toda a região de Donbas, embora a Ucrânia controle pelo menos 5.000 km² da área que a Rússia reivindica como sua. Quase todos os países reconhecem Donbas, sendo Luhansk e Donetsk, como parte da Ucrânia. Algumas propostas preliminares americanas parecem mais ou menos aceitáveis, mas precisam ser discutidas, afirmou Ushakov, acrescentando que algumas das formulações que nos foram propostas não são adequadas para nós, ou seja, o trabalho continuará. Witkoff, um bilionário incorporador imobiliário americano que conhece Trump desde a década de 1980, e Kushner, marido da filha de Trump, Ivanka Trump, iniciaram as negociações no Kremlin após um passeio pela Praça Vermelha de Moscou, passando pelo mausoléu do fundador soviético, o ditador Vladimir Lenin, até as torres do Kremlin. Eles conversaram com Putin, Ushakov e o enviado de Putin, Kirill Dmitriev, por meio de intérpretes, para que não houvesse problemas de comunicação. Durante a importante reunião de gabinete de Donald Trump na terça-feira em Washington, Trump acrescentou: nossos representantes estão na Rússia nesse momento para ver se conseguimos resolver essa situação, que não é fácil, posso garantir. Que bagunça! Acrescentando também que havia entre 25.000 e 30.000 baixas por mês na guerra. Diante das idas e vindas de autoridades enviadas dos Estados Unidos a Moscou, o Kremlin divulgou na tarde desta quarta-feira que Putin aceitou algumas propostas dos Estados Unidos para pôr fim à guerra na Ucrânia e rejeitou outras, mas que a Rússia está pronta para se reunir com negociadores americanos quantas vezes forem necessárias para chegar a um acordo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, falou após essas negociações em Moscou entre Putin e a delegação americana. Um assessor do Kremlin afirmou posteriormente que ainda não chegou a um acordo oficial. Questionado se seria correto dizer que Putin rejeitou as propostas americanas, Peskov respondeu que não. Ontem, houve pela primeira vez uma troca direta de opiniões, afirmou Peskov, que observou: algumas coisas foram aceitas, outras foram consideradas inaceitáveis, e este é um processo normal de trabalho até chegar a um consenso das duas partes. Peskov afirmou que a Rússia estava grata a Trump por seus esforços, mas que o Kremlin não faria comentários contínuos sobre as discussões com os americanos, pois a publicidade provavelmente não seria construtiva. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, desencadeando o maior confronto entre Moscou e o Ocidente desde o auge da Guerra Fria.
As negociações foram abaladas após o vazamento de um conjunto de 28 propostas de paz dos Estados Unidos, quando surgiu em novembro, alarmando autoridades ucranianas e europeias, que afirmaram que o país cedeu às principais exigências de Moscou. As potências europeias apresentaram, então, uma contraproposta e nas negociações em Genebra, os Estados Unidos e a Ucrânia afirmaram ter criado uma estrutura de paz atualizada e aprimorada para pôr fim à guerra. Zelensky, falando em Dublin, disse que tudo dependeria das negociações em Moscou, mas que temia que os Estados Unidos pudessem perder o interesse no processo de paz. Para ele, não haverá soluções fáceis. É importante que tudo seja justo e transparente para que não haja jogos pelas costas da Ucrânia. Pouco antes do encontro no Kremlin com Witkoff, Putin afirmou que a Rússia não queria guerra com a Europa, mas que se a Europa iniciasse uma, ela terminaria tão rapidamente que não sobraria ninguém com que a Rússia pudesse negociar. Putin ameaçou cortar o acesso da Ucrânia ao mar em resposta aos ataques com drones contra petroleiros da frota paralela russa no Mar Negro. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, afirmou que as declarações de Putin demonstram que ele não está disposto a pôr fim à guerra. Sinta-se à vontade em visitar a minha loja de camisetas e adquiri-las diretamente no site reserva.inc/área militar. É a única forma de apoiar o meu trabalho em trazer análise dos principais acontecimentos em geopolítica e defesa.